começar bom dia, retomar o nosso shiur na página 91 sobre a autoimagem, certo? O Rebbe Moshe de Oeli contou um sonho que tivera, no qual se viu sendo levado para o paraíso. Ficou muito admirado ao ver que o paraíso era um ambiente muito pacato. Estava meio enjoado. Faltava toda a galera com agito. Ao encontrar os sábios lá sentados, estudando profundamente a Torá. Durante toda a sua vida, ele imaginara o paraíso como algo um pouco mais elaborado do que isso. De repente, uma voz o chamou: Moshe, filho de Hana, você realmente acredita que os sábios estão no paraíso? Você está enganado. É o paraíso que está nos sábios. Já. Depende o referencial, como a gente diria em português. Rebbe Moshe acordou pela manhã com uma nova pérola de sabedoria. O paraíso e o inferno não são o lugar onde você está, e sim o que está dentro de você. Pode marcar essa, Arthur? Muito boa. Sabe por que o Rabino falou isso, não? Ele não morava com a sogra. Seja honesto consigo mesmo. Quantas vezes você disse, se eu tivesse isto ou aquilo, seria feliz? Comprar um carro novo e não ter de passar metade da vida na oficina mecânica certamente foi agradável. É claro que a casa nova, mais espaçosa, proporciona mais conforto. A casa de praia, a lancha, a promoção no trabalho, não eram todas vistas como garantias de felicidade. A pessoa pensa que isso é o segredo da felicidade, sabe? Vou ganhar mais. Vai ganhar mais, vai gastar mais. Vai encontrar o que gastar. Mais um tênis, mais uma aula disso, mais um curso daquilo, e mais... Vai encontrar um. Você sabe muito bem o que aconteceu. Maior comodidade, sim. Felicidade, não necessariamente. Rebbe Moshe nos relatou seu sonho para que não ficássemos decepcionados e desapontados com o sentimento de frustração decorrente de procurarmos um objeto nos lugares errados. Na verdade, o problema não está na frustração. O problema está no quê? Na expectativa. A frustração é proporcional à expectativa. O que ele está dizendo aqui? Se você vê, então, na verdade, deveríamos corrigir. Eu corrigiria a frase. Vamos voltar nessa última frase. Rebbe Moshe nos relatou seu sonho para que não ficássemos decepcionados e desapontados com o sentimento de frustração decorrente de procurarmos um objeto nos lugares errados. Ou seja, devemos saber onde procurar. Não procurar no lugar errado. O problema não está na frustração. Está em procurar no lugar errado e depois você descobre que isso não te traz a alegria ou a felicidade que você estava almejando. Você não encontra aquele como chama? Aquele paraíso que procurava. O problema qual é? Não encontrar o paraíso ou procurar o paraíso no lugar errado? Ou não saber o que é exatamente o que você está procurando? Se você soubesse o que você está procurando, o que significa o paraíso, o que representa, etc., não teria esse problema. Não sei se dá para entender. Ou seja, a gente tem que ter claro o quê? Nossos objetivos. A gente tem que ter claro nossos objetivos. Quando eu sei o que procuro, eu provavelmente vou começar a pensar o próximo passo, onde procurar. Se eu estou procurando, eventualmente, como dizer, um livro de Torá, eu sei que não é no banheiro que vou procurar, porque nos livros de Torá na minha casa não fica no banheiro. Não entra no banheiro. Não sei se dá para entender. Ou seja, na hora que eu tenho que definir, eu saber o que procuro. Quando eu tenho claro o que estou procurando, o que eu almejo na vida, qual é o meu objetivo, qual é o meu rumo, o meu target, meu foco, eu tenho que saber exatamente do que se trata e onde procurar. Então, é mais provável, sim, você eventualmente ter felicidade. Agora, pergunta-se a continuação, o que é felicidade? Você procura felicidade, certo? O que é felicidade? Isso é felicidade? Dinheiro não é felicidade. Pode acabar com a felicidade, mas a falta de. E também a abundância de.
Aí que não existe a felicidade. Existem momentos felizes. E, na verdade, momentos são alegres. Felicidade você pode ter independentemente dos momentos desagradáveis. Ao contrário. Deu strike. É? Respondeu assim. Gostei. Deu um strike na resposta. Na verdade, você é feliz. Você é feliz. Eu sou feliz com a minha família. Às vezes eu discuti com a minha esposa, então significa que não sou feliz. Eu sou feliz. Tem um momento, o meu filho me tirou de sério, sei lá o quê. Ou não consegui falar com minha filha 2 dias no telefone, eu estou feliz. Baruch Hashem, tenho uma filha com quem falar. Eu consegui falar com ela, mas, sei lá, é complicado no norte de Califórnia. 5 horas de fuso horário. Mas a gente se fala todo dia. No Shabbat fiquei esperando pacientemente para falar com ela. Baruch Hashem. Então, o conceito, na verdade, é um conceito, acho que depende de cada um. Tem que ter claro o que é felicidade, o que é alegria. Então, por exemplo, não tem momentos felizes, tem momentos alegres. Felicidade não é um momento. Felicidade é algo muito mais profundo. Ok? Quando eu vou num show de stand-up, eu não vou. Mas é o conceito. Se eu fosse num show de stand-up, significa que tive um show feliz? Não, foi um show alegre. Depende das piadas. Às vezes são piadas que são trágicas, mas o conceito, independentemente, uma coisa da outra. É importante a gente ter claras as definições. A veces pode acontecer também de que o que uno está anelando, que isso precisa ser o objetivo. Anelando é almejando em português para as pessoas. Desculpa. Não, para o rabino. Sabe por quê? Porque o Arthur entendeu. Está almejando. A veces parece que lo conseguí, de mucho esfuerzo lo conseguí, y se da cuenta que al final eso que estaba almejando no era lo que pensaba. Então, calma, de novo. Você não tem claro o que você está desejando ou almejando. Você não tem claro. Se você tem claro, é o que estávamos falando agora. A maioria das pessoas chamam uma coisa com o nome errado. Então, tem um problema de nomenclatura. E a gente tem que saber chamar as coisas da forma certa e ter bem claro o que eu estou querendo. Entendeu? Um exemplo prático. Você quer um emprego ou quer um trabalho? Exemplo bobo. É muito diferente um do outro. Estou te dando um exemplo bem simples. O cara tem conseguiu o emprego dos seus sonhos e não está feliz. O emprego dos sonhos ele tem que estar feliz. Pode não estar realizado porque ainda não conseguiu eventualmente conquistar o que ele queria com esse emprego, etc. e tal. Mas, contudo, não quero entrar, só para dar um exemplo no ar, ok? Então, acho que cada um tem que saber o que eu estou querendo fazer, até que ponto estou envolvido, comprometido com a causa, etc. É que nem um médico que trabalha na medicina porque quer curar pessoas, e tem gente que trabalha na medicina porque acha que médico fica rico. Então, são 2 tipos um é um objetivo, o outro é um meio. Não tem objetivo nisso. Então, nunca vai te satisfazer, porque não deixa de ser um meio. A filosofia hassídica conciliou os sentimentos aparentemente divergentes de autoestima e humildade. Uma pessoa nunca deve se iludir quanto às suas aptidões e qualidades de caráter. Está vendo? Primeiro, também tenho que saber quem sou eu. Tenho que saber quais são minhas aptidões e qualidades de caráter. Se a pessoa não se conhece a si mesmo, vai ser difícil trabalhar consigo mesmo. Saber quais são suas qualidades e defeitos também, para poder trabalhar e melhorá-los. Falsidade é falsidade. Não adianta, não tem, ok? Não tem um erro. E a ilusão da falta de valor é tão falaciosa e patológica quanto a de grandiosidade. Arthur, essa foi para você, hein? Em cheio. A Torá nos conta que Moisés era a pessoa mais humilde da terra. E, no entanto, não há dúvida de que Moisés não acreditava ser um tolo.
quando ele foi enfrentar ser um tolo. Ou seja, ele saber que ele é humilde não significa que ele não sabe seu próprio valor. E quando ele foi confrontado por Korah, ele se posicionou. Ele sabia quem ele era e a responsabilidade que ele tinha. Ele tinha plena consciência das enormes qualidades de sua personalidade e da magnitude de suas realizações, mas isso não interferiria em sua humildade. Se uma pessoa se encontra diante da vastidão do Oceano Pacífico, a diferença entre uma colher de chá e um galão de água é drasticamente reduzida. Em face da consciência da onipresença do infinito, a autorrelação é inevitável. Se você percebe que está na frente do infinito, então eu sou Gurnish. Na verdade, quanto maior a compreensão do infinito, mais completa a autoanulação. Papai costumava contar que o Rebbe Shneur Zalman de Liadi, quando era aluno do grande Magid de Mezrich, certa vez não conseguia resolver um difícil problema talmúdico e bateu à porta da sala do Magid para pedir esclarecimento. Quem é? Perguntou o Magid. Sou eu, respondeu o Rebbe Shneur Zalman. Entre, Zalman, disse o Magid, reconhecendo a voz. O Rebbe Shneur Zalman fez a sua pergunta e o Magid, depois de solucionar o problema de forma satisfatória, disse inesperadamente: até logo, Zalman, faça uma boa viagem. E o dispensou. O Rebbe Shneur Zalman ficou perplexo. Até logo? Boa viagem? Para onde? Mas não cabia a ele perguntar. O Magid o mandara partir e ele pegou seu talit de tefilim e começou a viagem. Caminhou para muito além de Mesrich e quando já se encontrava no campo, escutou ao longe um grito. Ei, você aí, venha cá. O Rebbe Shneur Zalman avistou à distância uma casa isolada e alguém de pé a seu lado, acenando para ele. Quando se aproximou, muitas pessoas vieram dar-lhe as boas-vindas. Você foi enviado por Deus, disseram. Nós estamos celebrando um Brit e gostaríamos de ter um minyan. Somos apenas 9 e você é o 10º. Depois do Brit, houve uma refeição festiva e o Rebbe Shneur Zalman foi convidado a unir-se ao grupo. Quando a refeição terminou, o Rebbe Shneur Zalman estava prestes a sair quando a dona de casa anunciou que, ao contar os artigos de prata, dera pela falta de uma colher. Imediatamente, todos os olhares se voltaram para o estranho. Acabou? Ele levou um souvenir. Pensaram que é a sinagoga, que os livros são para levar. O dono da casa se aproximou do Rebbe Shneur Zalman. Veja bem, advertiu ele. Somos gratos a você por ter completado o minyan. E se quiser, nós lhe daremos uma esmola. Mas é inadmissível roubar a prataria. Por favor, devolva a colher. Mas eu não peguei colher nenhuma, protestou o Rebbe Shneur Zalman. Todos sabemos que todos os nossos amigos aqui presentes são homens honestos, disse o anfitrião. Ninguém além de você poderia tê-lo pego. Devolva. Não fui eu, protestou novamente o Rebbe Shneur Zalman. Além de ser ladrão, você também é mentiroso? Cereja do bolo, disse o dono da casa. Você é o ladrão. Não sou eu, disse o Rebbe Shneur Zalman. E você, insistiu o anfitrião, dessa vez acompanhando suas palavras com um violento empurrão. É você? Não, não sou eu, reiterou o Rebbe Shneur Zalman. O grupo rapidamente se formou à sua volta e todos gritavam e batiam nele enquanto ele protestava em vão repetidamente, não sou eu. Depois de um tempo, a empregada, não suportando ver um homem inocente apanhar, confessou que roubara a colher de prata. O grupo, então, pediu desculpa de Rebbe Shneur Zalman e mandou seguir seu rumo. Mas ninguém tirou dele as batidas de volta. Isso ficou lá. Como disse Jaime, os moretones. No sabía que era un rabino, entonces, probablemente. Era um homem religioso. Por que não revistaram ele nesse papel? Porque é normal do ser humano presumir e tirar conclusões. Y después también Que foi o que fizeram. Se le dio mal, solamente. Não sou eu. Talvez deve ter falado. E? Entonces no quiero completar a história. Rebbe Shneur Zalman depois refletiu. É evidente que o Magid mandou-me partir porque, por alguma razão, eu merecia ser punido. Eu não roubei, mas eu precisava apanhar, como você disse. Agora que eu já obtive o que me era devido,
certamente posso regressar. E voltou seus passos na direção de Mezrich. O Magiddo esperava à porta da sua casa. Não, Zalman, perguntou ele. Quantas vezes você teve de gritar, não sou eu? Ouça, continuou Magiddo. Quando você bateu à minha porta e perguntei quem era, você respondeu, sou eu, Zalman. Já existe um ser no universo que tem o direito de dizer, sou eu. Anochi Hashem Elokecha. Eu sou o Senhor teu Deus. Um ser humano deveria sempre ter em mente que ele está na presença de Deus, o que deveria resultar em um total bitul, autoanulação. Não sou nada, estou na frente do infinito, como falamos antes, não sou nada. Nessas condições, não pode existir o conceito de que uma pessoa é um eu. Sua afirmação, sou eu, era inapropriada, e você precisava desfazê-la. A providência divina lhe deu essa oportunidade. Veja quantas vezes você foi obrigado a repetir, não sou eu, para desfazer uma única afirmação inapropriada a respeito de si mesmo, sou eu. Quanto maior a claridade e a pureza de uma pedra preciosa, até mesmo o mínimo defeito se tornará mais perceptível e inaceitável. A ausência de autoanulação completa, pela qual o Magid repreendeu Rav Shneur Zalman, constitui uma falha apenas em alguém tão elevado como ele, cuja enorme sabedoria e profunda compreensão da infinidade divina tornavam a simples afirmação sou eu uma transgressão. Para você dizer sou eu não é nada, mas para ele, tão elevado, dizer sou eu queria uma mácula numa pedra preciosa. Respondi novamente, eu sou Zalman de... Zalman de Liadi. Humildade e grandeza não são incompatíveis, são uma coisa só. É que as pessoas, lamentavelmente, confundem humildade com quê? Com baixa autoestima. Eu não sou nada, eu não sei nada. Não, você tem que saber, ter consciência do que você sabe. Um cirurgião, quando entra no centro cirúrgico, ele pode dizer, não sou ninguém especial, mas ele sabe operar. Se não está fazendo o quê no centro cirúrgico? Pega um bisturi, corta o paciente a troco de quê? A troco de alguns locos. Mas o conceito. Ele faz porque está confiante no que ele estudou e no que ele sabe fazer, na habilidade que ele tem. Bom dia. Tá certo? Então, humildade não é, como a maioria das pessoas interpreta, humildade é baixa autoestima. Eu não sou nada, eu não sei nada. Não. Sei, sou. Mas isso não significa nem me transforma, nem me torna melhor do que ninguém. Não sei se dá para entender. Você pode ter uma função. Então, por exemplo, você não é presidente, você está presidente. Quando tem uma mesa, uma diretiva, sabe, tem o presidente que coordena e tem eventualmente o voto de Minerva. Quando tem um presidente de mesa, não? Quando tem votações no conselho de uma empresa, etc. Então, você está presidente, você não é presidente. É uma questão muito, como chama? Sutil, mas muito significativa. Porque se você é presidente em todo momento, não, você está. Enquanto estamos debatendo aqui na mesa, na reunião, você está presidente. Termina a reunião, saímos, vamos tomar cafezinho, somos todos iguais. Deu para entender? E, Rabino, frente, né, à grandeza de Hashem, nós não somos nada mesmo. E quando a gente se depara com isso, como ele disse aqui, é inevitável para a pessoa que acredita ou não, que é grandiosa ou não, né? Ela se depara com isso, ela vai se... Não tem como. É inegável. Mas é o que ele falou, por isso que a humildade e a grandiosidade andam de mãos dadas. Agora... Não adianta, o que não tem nenhum valor, ser humilde. Ele não é humilde, ele não tem nada. Não sei se entendeu. Sentar numa mesa de discussão, quando tem um conselho, como chama? Junta médica, que se juntaram para decidir o tratamento de um paciente. E entra alguém que entrou aí para faxinar o quarto. Enquanto os médicos estão discutindo, o faxineiro vai dar palpite? Não. Não sei entendeu. Não, mas eu não dou minha opinião porque sou humilde. Ele não é humilde, ele não tem nada a ver.
Isso não é humildade. Ao contrário, humildade se aplica unicamente quando você está no mesmo nível. Sim. Agora, por exemplo, também tem a diferença. Se você está no mar, na frente da vastidão do mar, é diferente para quem sabe nadar e para quem não sabe. Relativamente. Lógico que faz diferença. Mas, no mar, se está em pleno mar, quanto que você conseguir nadar, Eu sei. você não vai conseguir atravessar o meio do mar que te falta para chegar em terra firme. É verdade. Você não vai conseguir nadar tudo isso. É diferente. Eu acho que se você não consegue, se você está no mar e você não consegue avistar a terra firme, o desespero de você não saber em que sentido nadar, pode ser que, em vez de me aproximar, estou me afastando mais ainda. Não é simples. Você não tem referência. Okay? Ser ou estar, em inglês é a mesma coisa, né? Mas é muito diferente. Mas eu, por exemplo, uma vez, eu fui convidado para algo que eu podia me dedicar. Então, quando me perguntavam, eu falava, eu estou vice-presidente de Economia e Finanças da ANEFAC. Eu não sou, porque não consigo. Mesmo estar e se dedicar são dois conceitos diferentes. Você está e você não consegue se dedicar. E se você se dedica, não significa continua estando. Ultimamente, para mim, eu estava fazendo, cumprindo, mas não como eu gostaria. Então, tá bom, mas então, para mim mesmo. Mas é a mesma. Não é uma. Você não está fazendo dando o teu melhor, não está sendo satisfatório o máximo aproveitamento, mas não deixa de ser que você está se dedicando. Sim, mas eu dizia eu estou, eu não dizia eu sou. E se dedicasse, passa a ser? Continua estando. Enquanto estou lá me dedicando, acho que está. Continua estando. Não, porque aí não tinha outro. Vamos lá. Como psiquiatra, aí talvez mais direcionado, sempre defendi a importância da autoimagem positiva como ingrediente essencial para a saúde mental, assinalando que pessoas com pouca autoestima, que se veem de forma negativa, tendem a ter muitos problemas psicológicos e emocionais. Algumas vezes, essa minha visão foi questionada por ser contraditória aos ensinamentos da Torá, que enfatiza a importância da humildade e da autoanulação, como vimos, na frente de Hashem. Você está sempre na frente de Hashem, tem que se anular. Jamais considerei incompatíveis essas duas posições. E talvez isso se dava ao fato de que eu via as duas unificadas em papai. Como líder comunitário, professor conselheiro particular e médico de almas, papai era extraordinário. Aconselhava as pessoas em questões que lhe afetariam crucialmente a vida. E só era capaz de fazê-lo porque tinha confiança absoluta no valor de seus conselhos. Ele certamente tinha plena consciência de suas enormes habilidades. No entanto, se alguém desejasse um modelo de humildade, papai o era. Ele jamais se sentiu superior em qualquer aspecto a outra pessoa. Ele se envolvia completamente com todos os que procuravam seu auxílio, sem demonstrar nenhum sentimento de superioridade. Em ocasiões nas quais havia um protocolo a seguir, como, por exemplo, quem se sentaria nos lugares mais nobres, quem falaria primeiro ou a quem seriam prestadas certas homenagens, papai ria disso tudo. Ele se divertia a ver que as pessoas lutavam para obter um reconhecimento especial. Para ele, isso nada significava. E, quando podia interferir nos preparativos, sempre se colocava no último lugar. Quando os sábios disseram, aquele que foge da fama e do reconhecimento será perseguido por eles, estavam falando do papai. Ele não buscava aclamação, mas era implacavelmente perseguido por ela. A pessoa que tem mania de grandeza e sede de reconhecimento externo é sempre alguém que necessita da estima dos outros porque sua própria é muito pequena. Ou seja,
quem é rico é quem tem dinheiro. Quem precisa que lhe deem, ele não é. Quem precisa que lhe deem dinheiro, o que é? É pobre. Se você precisa que te deem dinheiro, o que você é? Pobre. Agora, quem é rico? Quem tem dinheiro para dar. Não precisa que lhe deem. A mesma coisa aqui. Quem tem grandeza, quem tem para dar, não quem precisa que lhe deem. Isso está no Porquê Avô, depois, se quiser, a gente analisa isso. Em papai, eu via não só a compatibilidade entre autoestima e humildade, mas também sua absoluta identidade. Quando você sabe quem ou que você é, você não precisa que os outros te deem. Ok? Porque a voz no 4º capítulo diz: Eis eu mechuvad. Quem é honrado? Quem honra os outros? No início do 4º capítulo, Ben Zomá nos ensina isso. O sábio Ben Zomá, Rabi Shimon Ben Zomá. Se nós vamos ver na prática, aquele que precisa que ele dê, porque ele não tem. Que te dê honras, que te façam sentar no lugar e que te dê, é porque você não tem. Quando você tem, você dá para os outros. Quando precisa que te deem, porque você não tem. Claro? Isso que acontece é uma má interpretação, como falamos antes, de felicidade e alegria, do que significa humildade também. A Torá testemunha que Moshe é o homem mais humilde da face da terra. Agora bem, Moshe é o homem mais humilde. O que significa que ele é mais humilde? Que ele não sabe o que ele é? Que ele significa que todo mundo vai pisar nele? Porque ele é humilde? Porque ele sabe o que ele é, por isso. E também porque ele viu Deus, né? Mas o conceito, não nesse sentido. Já, ele, porque viu Deus, sabe que se espera dele mais. Ao contrário, é um compromisso, não é um privilégio. Entendeu? Qual é o nosso problema no Brasil com os políticos? Que os políticos têm cargos. E o que eles deveriam almejar são encargos. Essa é uma frase que eu ouvi uma vez e me marcou bastante. Ou seja, eu estou num encargo, tenho uma missão a cumprir e não tenho um cargo. Entendeu? Que é diferente. Embora muitos dos rebes hassídicos utilizassem parábolas para fixar profundamente uma mensagem, o mestre na arte de contar histórias era Reb Nachman de Brasta. Suas histórias são, em geral, muito intrincadas e complexas, mas extremamente encantadoras e podem ser interpretadas de múltiplas maneiras. Diz-se que Franz Kafka teria sido inspirado pelas histórias de Reb Nachman. Mamãe costumava contar algumas de suas histórias, dando-lhe suas próprias interpretações. Uma curta história se mantém em minha memória. Certa vez, um rei foi informado pelo primeiro-ministro de que houvera uma praga na safra agrícola daquele ano. Ou seja, estragou a safra. Esta fora tão afetada que qualquer um que comesse de seus grãos ficaria louco. No entanto, disse o ministro, não precisamos nos preocupar, pois reservei uma quantidade suficiente de grãos da colheita do ano passado para nós dois, que durará até a colheita do ano que vem. Disse o rei, não. Eu não me reservarei privilégios especiais além daqueles compartilhados por meus súditos. Comeremos do mesmo grão, prosseguiu o rei. Mas faremos o seguinte, nós dois marcaremos nossa fronte com um sinal inapagável. E assim, quando enlouquecermos, você olhará para mim, eu olharei para você, e eu olharei para você, e nós dois saberemos. Eu não sei ao certo o que Reb Nachman desejava transmitir com essa história. O que concluí dela é que, em um mundo insano, ninguém está imune. Mas, às vezes, a sanidade consiste no reconhecimento de que se está insano. Eu não sei se o mundo sempre foi tão caótico quanto é agora. Eu acho que conseguimos caprichar agora, hein? Acredito que os enormes avanços tecnológicos, por um lado, trouxeram muita comodidade, mas, por outro, cobraram um preço exorbitante. Nossos ancestrais não contavam
com os rápidos meios de transporte e de comunicação instantânea. Sem dúvida, tinha uma existência mais tranquila. Hoje, medimos nossa vida em segundos ou em milésimos de segundo. Colocamos a nossa mesa e a de outros em risco, colocando a nossa e a de outros em risco, passando rapidamente pelo farol amarelo. Comidas de preparo instantâneo, fornos de micro-ondas e jatos supersônicos reduziram a nossa tolerância com qualquer demora, se é que não a eliminaram por completo. Diz aqui, qual o efeito mais rápido hoje em dia? O soar da buzina do carro de trás quando vira o farol. É a reação mais rápida que tem. Ou quando passa em vermelho. Encontramos-nos constantemente sob pressão para cumprir prazos que nós mesmos estipulamos. Criamos um estilo de vida frenético que já se tornou tão arraigado que, às vezes, corremos sem realmente saber por que o estamos fazendo ou em busca do que estamos correndo. Durante a última doença de papai, eu estava com ele no quarto do hospital e ele olhava pela janela observando o tráfego intenso e a multidão de pedestres. Os carros serpenteavam tentando ganhar uma vantagem ridícula de poucos metros. Sabe o que quer dizer? Quando a gente vai, como chama? Zigue-zague, costurando. E alguns freavam bruscamente porque os pedestres atravessavam a rua com muita pressa, desviando-se dos carros que passavam. Papai olhou para mim e sorriu. Mundo tolo, disse ele. Bebunen de Pschisque observava alguém que andava de um lado para o outro. Perdão, disse ele ao homem, mas gostaria de satisfazer uma curiosidade. Consigo entender por que você foi daqui para lá. Pois talvez a situação fosse melhor lá do que aqui. Também consigo entender por que você voltou, pois ao chegar lá você percebeu que a situação na verdade era melhor aqui. O que eu não consigo entender é a razão de você ter retornado para lá. Você foi para lá, mail. Voltou para cá, tudo bem. Mas por que voltou aí para lá? Você é o cara que vai e volta, vai e volta. Com frequência, estamos tão envolvidos no ritmo alucinante em que vivemos que não percebemos o quanto de absurdo tem, às vezes, o nosso comportamento. Nós nos tornamos vítimas de um estilo de vida que exige tanto de nosso sistema nervoso que somos acometidos por muitas doenças causadas por estresse. O ideal seria mudarmos parte de nosso comportamento. Um primeiro passo importante consiste em perceber que talvez estejamos tão envolvidos na insanidade de nossa cultura que acreditamos ser normal esse estilo de vida. Rebbe Nachman estava certo. Precisamos reconhecer a loucura, mesmo que ela seja tão predominante a ponto de todos a considerarem normal. Vamos parar por aqui, que acho que nos deu bastante material para pensar e refletir hoje. A gente faz 2 vezes e come cru. Exatamente. Essa é uma realidade hoje em dia. Se analisarmos, vivemos realmente num mundo tecnologicamente avançado e evoluído e cada vez temos menos tempo. Desenvolvimos um mundo que tudo se faz mais rápido, teoricamente para sobrar mais tempo, e ao contrário, temos menos tempo. Você vê as pessoas, todo mundo não tem tempo. Antigamente, você se viajar de um lugar a outro levava horas, hoje em dia leva minutos. E, sin embargo, temos menos tempo. O Victor fala das mensagens instantâneas. A gente até começou a falar isso outra vez. Tem gente que agora quer tudo instantâneo, coisas que não dá para ser instantaneamente, não tem como. Então, eu reagindo a isso, no meu jeito, humilde também, sem entrar, muitas vezes me fazem perguntas por uma mensagem de WhatsApp que não tem como responder. Então, eu aprendi a dar uma... se é alguém muito íntimo, vamos dizer, uma coisa, então você tem uma réplica, uma tréplica, eu falo, então me liga, vamos falar. Mas muitas vezes tem uma pergunta. Uma vez me perguntaram: o que você acha do plano estratégico? O que eu vou responder? E uma mensagem de WhatsApp. Eu respondo. Aí eu me adaptei a isso, vamos dizer assim.
respondi, bom, pronto, o que eu vou responder? Um amigo uma vez me perguntou, um consultor, amigo, como eu fazia eu faço uma assinatura lá digital, um documento de uma forma interessante. Ele me perguntou, como você faz isso? Por uma mensagem. Eu respondi, se quiser, me liga. Mas eu uso um aplicativo. Ah, tá bom, obrigado. Ou seja, ele perdeu tempo me perguntando e ficou satisfeito com uma resposta que não respondeu nada. Talvez ele procurou um aplicativo e acabou. Não, porque eu sei que não é só isso. É pega tal aplicativo, faz isto, faz assim, faz assado. É melhor esse do que aquele. Blá, 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 blá. Não é? Para que perguntar então? Então ele não precisava ter perguntado desde a primeira. Ele sabe que alguém faz. Então deixa eu ver como se faz. Deixa eu procurar. Mas se ele me perguntou, ele não queria gastar o meu tempo e o dele também, de repente falar. Hoje as pessoas não querem falar, querem tudo com frases mal escritas por aplicativo. Muitas não sabem nem se expressar. Um bom dia para todos. Bom dia, Rabino.